Glória a Deus. Cumprimenta o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Tá fraco, cumprimenta o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Tem alguém feliz com Jesus aqui neste dia de hoje? Aleluia. Eu estou muito feliz. Aleluia. Porque o Senhor, Ele é bom. Independente do nosso cenário, Ele permanece sendo bom. Aleluia. E hoje eu acho que eu estou um pouco emotiva, mas eu agradeci muito ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito. Ainda que nós não falamos, mas o Senhor, Ele está trabalhando no oculto, no silêncio. Aleluia. E eu louvo e agradeço a este Deus, né? Porque se não fosse Ele, nós não tínhamos chegado até aqui. E para a honra e glória do Senhor, hoje nós iremos finalizar mais uma campanha. E uma campanha especial em que o Senhor colocou sobre o nosso coração. Então hoje eu só sei agradecer ao Senhor, porque Ele é um Deus de surpresas, Ele é um Deus maravilhoso, amém? E eu espero que cada um sinta essa sensibilidade deste lugar, né? Que você possa sentir que o Senhor está trabalhando por você, que você possa fixar os teus olhos na cruz e entender que não importa o teu cenário, mas que a palavra já foi lançada. Você não está debaixo de um cenário, mas você está debaixo de uma palavra. Você crê nisso? Aleluia. Então abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 18. Aleluia. Glória a Deus. Não fica triste não, irmãos, porque tudo isso é preparação. Amém? Aleluia. Teve cultos em que eu adentrei sobre essas portas, em que eu senti o peso, mas tudo isso é seta do inimigo para trazer confusão ao teu entendimento. Mas eu creio em nome de Jesus que toda a confusão do inferno já caiu por terra agora, e a sua mente está sendo governada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nada vai impedir do teu entendimento nessa noite, porque você não vai sair daqui hoje da mesma maneira que você entrou, mas hoje você vai sair equipado, hoje você vai sair pronto para guerrear, hoje você vai sair daqui revestido. Estenda a tua mão lá no alto e fala: eu vou sair daqui, aleluia, revestido pela armadura do Senhor. Oh, aleluia! Glória, glória, glória! Aleluia! Oh, Espírito da verdade! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Principado e potestade, aqui você não reina, aqui você não domina, aqui quem reina é o comandante do exército, aqui quem reina é o general de guerra, aqui quem comanda é Ele, Jesus Cristo. Bata de retirada agora, principado e potestade, todos os dados inflamados agora, eu te ordeno em nome de Jesus. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Oh, aleluia. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso? Vou falar algo antes de entrarmos na palavra. Algo que eu aprendi, irmãos. Foi difícil, mas eu aprendi. Eu tinha na minha cabeça que tudo que o Senhor nos dava para ministrar, as pessoas tinham que sentir na mesma intensidade. As pessoas tinham que ter o mesmo retorno daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou ministrando. Mas eu entendi que a palavra que
pregada é para todos, mas nem todos recebem a palavra que foi pregada. Então, irmão, sabe que eu entendo que quando Jesus pregava, ele pregava para a multidão, mas nem todo mundo da multidão sentia o que alguns sentiam. Então, se até Jesus, quando pregava, nem todos sentia, quem dirá eu? Mas é algo que eu tenho comigo. Só entra no culto e sai da mesma forma quem quer permanecer da mesma forma. Porque quem entra, Stephanie, decidida em ser mudado, não tem nada que impeça, não tem nenhum principado, não tem barreira, não tem desânimo, não tem cara feia que impeça de receber aquilo que veio buscar. E o céu está falando para crente aqui: ei, você hoje só vai sair deste ambiente da maneira que entrou, se você quiser, porque as portas do céu já se abriram. Quem encontrou a palavra do Senhor diz: eu vou para o céu. Quem não encontrou diz: espera que eu também vou. Aleluia, vamos para o céu. Efésios 6:18 diz assim: e orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Se assenta dando glória. Aplauda Jesus. Vamos lá, irmãos. Depois de descrever toda a armadura de Deus, diante de cada culto, nós aprendemos o significado de cada parte da armadura. E se você perdeu algum dia, eu te convido a ir lá no YouTube, na página da igreja, e acompanhar desde o início, porque cada parte dessa armadura é importante para o nosso fortalecimento. Amém? Aleluia. Então nós, no decorrer dessa série, nós falamos sobre o cinturão da verdade, nós falamos sobre a couraça da justiça, os calçados da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E Paulo, ele vai encerrar com uma convocação poderosa: a oração. E diante do texto em que nós lemos, a oração, ela é um elo vital entre o guerreiro espiritual e a armadura de Deus. Porque sem a oração não há revestimento. Ou seja, aquilo que eu me revesti com a armadura, sem a oração ela perde a sua eficácia. Então ela não tem resultado nenhum. Então o cristão revestido, aleluia, ele pode estar revestido, mas sem uma vida de oração é como um soldado que está com a sua armadura enferrujada. A oração, aleluia, ela é um complemento de toda essa armadura. E Paulo, ele é como se ele tivesse, aleluia, dizendo assim para o povo, porque você pode analisar o texto de Efésios, em que Paulo está trazendo muitas coisas para o nosso entendimento. E quando ele começa a falar sobre a armadura de Deus, ele começa a falar sobre cada item dessa armadura. Logo após ele vai dizer sobre a oração. E isso nos faz entender o quê? Que Paulo está dizendo assim: você pode estar armado, você pode estar treinado, até mesmo posicionado, mas sem a oração você não resiste à guerra. É isso que Paulo está querendo dizer, aleluia, rasgado. Não adianta estar posicionado, não adianta estar bem vestido, não adianta estar treinado. Não, eu sei, eu consigo, eu vou, sendo que você não tem a oração, não serve de nada. É mais ou menos isso, pastora. Eu acompanhei todas as partes da armadura, eu sei como
oração, então você não sabe fazer nada. E a oração, ela não é apenas um complemento desta armadura, mas ela é o fôlego da guerra espiritual. Ou seja, é ela que mantém viva a comunicação com o comandante. É ela que ativa o mundo invisível e sustenta o guerreiro no campo de batalha. Vira para quem está do seu lado e fala assim: a armadura até te protege, mas o que te mantém de pé é a oração. A armadura pode até te proteger, aleluia, de alguns ataques, mas o que vai te fazer permanecer de pé é a oração. A oração, irmãos, é o que te faz ficar de pé, mesmo estando machucado, mesmo estando ferido, mesmo doendo, mesmo sangrando. Mas quando mesmo você está neste estado, a oração ainda te fortalece, a oração ainda te encoraja, a oração ainda te faz ficar de pé. As minhas pernas não aguentam, mas a oração me sustenta, porque quando eu entendo que eu oro, aleluia, não para me engrandecer, mas eu oro para mostrar minha fraqueza, é aí que eu entendo que tem uma mão me sustentando, que tem uma mão me sustentando. Oh! A oração, irmãos, pode ter tudo, mas se não tem oração, está vulnerável ao ataque do inimigo. Pode ter a melhor armadura, pode ter a melhor arma, aleluia, a espada pode estar afiada, mas se não tem a oração, ainda está vulnerável ao ataque do inimigo. Aleluia, pode estar brilhando a armadura, pode ter o melhor sapato, mas se não tiver a oração, está vulnerável. E hoje o Espírito Santo está nos chamando, não apenas para viver, aleluia, para vestir essa armadura, mas para entrar em ação com a nossa oração. E olha só que lindo, como que o Senhor faz as coisas perfeitas. Porque você acha que o inimigo teme o seu conhecimento? Você acha que ele teme aquilo que você sabe? Você acha que o inimigo, aleluia, vai temer a armadura que você veste? Não. Mas sabe uma coisa que faz o inimigo temer? É quando o crente se posiciona na oração. Você quer ver o inimigo temendo? É quando o crente está posicionado na oração. Sabe por quê? Porque ele entende que quem ora sabe dos conhecimentos do céu. Porque ele sabe que quem se prostra em oração não é enganado por qualquer coisa. Ele sabe, irmão, que quando tem um crente que ora, não há nada que possa abalar a estrutura dele. O inimigo não teme a um crente com conhecimento, mas ele teme a um crente que ora. Será que você pode virar para essa pessoa que está do seu lado e falar assim: o inimigo, ele não teme o seu conhecimento, mas se posiciona em oração para você ver. Se posiciona em oração para você ver como ele teme, porque ele sabe que a tua oração, aleluia, chega ao trono do general de guerra. Aleluia. Você que pode, vai lá em Mateus capítulo 7. Serei breve, em nome de Jesus. Mateus 7, 7.
Aleluia. Mateus 7:7 diz assim: pedi-vos e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberta. Pedi, vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, a porta será aberta. Irmãos, quando nós falamos de oração, é algo muito forte. E quando nós falamos de oração, o Senhor me levou a este texto de Mateus 7, porque Ele está dizendo assim, que quem pede, aleluia, vai receber aquilo que pediu. E quando nós falamos de pedir, nós nos lembramos de Ana, porque Ana pediu. Ana, aleluia, ela pediu para gerar. E sabe o que me chama a atenção? Porque o cenário de Ana é completamente, aleluia, completamente ao contrário daquilo que ela queria, porque ela era estéril, ela não podia gerar. E ainda que ela era estéril, tinha uma pessoa dentro da casa dela que ali incomodava, importunava, provocava ela. Só que o que me faz entender, aleluia, diante deste texto em que o Senhor, que nós lemos aqui de Mateus 7, que quem pede vos será dado. Ana pediu para gerar e gerou. Penina não foi impedimento para Ana, mas foi um incentivo. Não, eu vou falar de novo para você entender. Ana pediu para gerar e gerou, mas quem afrontava ela dentro da casa dela não foi impedimento, foi incentivo. Porque quando eu e você abrir a nossa visão, o nosso entendimento e começar a analisar que quem se levanta contra a tua oração não é impedimento, mas é incentivo para você orar de novo, para você falar com Deus de novo, você vai entender que você vai gerar. Ana orou mesmo sendo humilhada. Ana orou mesmo sendo, aleluia, ali diante de frustrações, ela continuou orando. E o que aconteceu? Ela gerou um milagre, porque ela pediu e recebeu. Aí o texto continua dizendo assim: quem busca, encontra. E quando nós falamos sobre busca, por que não falar daquela mulher da dracma perdida? Está procurando a sua dracma dentro de casa, só que não tem como procurar algo no escuro, não tem como procurar algo sem ter direcionamento. Mas quando, aleluia, ela entende e precisa, aleluia, buscar a dracma incansavelmente, a palavra do Senhor diz lá em Lucas capítulo 15, é que ela limpa a casa e ela acende a candeia. Ah, meu Deus do céu! E ela procura pela dracma e ela acha. Porque quem procura, quem busca, encontra. Aí a palavra do Senhor vai dizer aqui no texto que nós lemos: aquele que bate, a porta será aberta. Aí o Senhor nos leva numa parábola lá da viúva persistente, em que ela, aleluia, descobre a casa de um juiz e ela vai todos os dias bater na porta daquela casa. Julga a minha causa, julga a minha causa, aleluia, julga a minha causa. Ele fica tão, aleluia, tão de saco cheio, me desculpa
julgar a tua causa. Não, você não está entendendo. Ana pediu para gerar e gerou. A mulher que perdeu a dracma procurou até achar. E a viúva bateu na porta até ela se abrir. Eu estou falando de mulheres em que persevera. Eu estou falando em que mulheres em que o Senhor faz questão de trazer na Bíblia, em que não desiste no primeiro não, é que não desiste quando a porta permanece fechada, mas que continua buscando, que continua clamando, que continua batendo, até que tudo comece, aleluia, a fazer, até que a oração comece a se surgir os efeitos, até que a porta se abre e até que ela encontra aquilo que ela está procurando. Sabe o que é isso? Quando eu e você entender o poder da oração, nós vamos orar mais e desistir menos. Vira para quem está do seu lado, fala para ele assim, ó, é tempo de orar mais e desistir menos. Olhando para tudo isso, nos faz entender que quem ora como nunca orou, vive o que nunca viveu. Levanta a tua mão, irmãos, que você está numa campanha de revestimento. Levanta a tua mão, aleluia, porque o Senhor está falando com crente aqui. Não adianta vestir armadura se não ora. Não adianta ir querer guerrear se você não tem, aleluia, estrutura. Mas o Senhor está falando para crente aqui: quando você começar a orar como nunca orou, você vai começar a viver aquilo que você nunca viveu. Quando a tua casa entender que a oração tem efeito, você vai começar a colher desse plantio. Porque quem busca, encontra. Quem persiste mesmo com a porta fechada, vive os milagres sobrenaturais com ela aberta. E eu não estou falando de portas. Este culto é um culto espiritual. E você precisa, aleluia, entender que nós estamos sendo chamados para uma guerra. E não é uma guerra física não, mas é uma guerra espiritual. E o Senhor está nos preparando para que nós não saímos perdendo nessa batalha, mas nós saímos vitoriosos. Você crê nisso? Você acredita nisso? Que estamos em batalha invisível. Perdão, vou voltar. A oração, ela ativa e sustenta a armadura. Porque a armadura de Deus, ela não é automática. Ela é ativada na prática através da oração. Sem oração, a espada, que é a palavra, ela não é bem manejada. O escudo da fé enfraquece. E o capacete da salvação se torna vulnerável. A oração, irmãos, é como se fosse o olho espiritual da armadura. Sabe quando o seu portão está fazendo aquele barulho chato? Que você precisa ir lá colocar um olhinho para poder ele, ficar melhor, ter uma funcionalidade melhor. A oração é esse óleo na vida do crente, porque esse óleo ele vai manter as engrenagens do guerreiro funcionando com força. A oração, ela revela a batalha invisível, porque muitas das vezes nós estamos lutando com pessoas e situações sem perceber que há o espiritual por detrás dela. Mas a oração nos dá discernimento, sensibilidade e visão espiritual.
É no lugar secreto em que Deus nos mostra como lutar. Lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, aleluia, a Bíblia diz que Eliseu, ele vai orar, e o seu servo vai enxergar os cavalos de fogo ao redor. O que é isso? Eles estavam ali, Eliseu estava sendo procurado. Depois você vai lá no texto para mim não perder muito o tempo da mensagem. Mas Eliseu, ele estava sendo procurado pelo rei, pelo seu inimigo, porque o Senhor estava dando livramento para Israel através do profeta. E quando, aleluia, eles chegam até a casa de Eliseu, o servo vai atender a porta e vai ter ali numerosos inimigos já preparados para atacar. E então Eliseu, aleluia, vai ficar tranquilo, e o seu servo vai ficar desesperado, tipo, deu ruim. Mas a palavra do Senhor, ela é tão poderosa que ela vai dizer que Eliseu vai falar para ele assim: calma, fica tranquilo, porque tem muito mais conosco do que contra nós. E aquele servo não está entendendo nada, porque a sua visão está fechada. Mas quando Eliseu, ele ora, a visão dele, aleluia, é aberta, e ele começa a enxergar que quem peleja por eles é maior. O exército que peleja por você é maior que o exército que se levanta contra você. Quando você entender, aleluia, por isso que a oração abre o nosso entendimento, porque nessa noite você vai começar a enxergar que os seus inimigos não é maior, que os seus inimigos não têm mais capacidade, mas quem está guerreando por você é mais forte para você vencer essa batalha. Repita comigo: a oração fortalece o guerreiro. O inimigo, ele quer lutar com pessoas cansadas, desanimadas e isoladas. Só que, por que o inimigo, ele teme a um guerreiro que ora? E sabe por que ele quer lutar com pessoas cansadas? Porque ele sabe que ele ganha. Porque quem já está cansado não está disposto a enfrentar mais nada. Já entrega, aleluia, de bandeja. Eu estou cansado mesmo, inimigo, pode levar. Mas quando, aleluia, a oração entra no negócio, o inimigo teme. Por quê? Porque ele sabe que a nossa oração vai nos renovar, vai nos fortalecer. Eu vou dizer de novo: o inimigo sabe que quando eu e você entra na oração, desce na olaria, ele sabe que nós não vamos sair de lá da mesma maneira. Ele sabe que nós vamos sair de lá renovados, fortalecidos e alinhados com o céu. É por isso que ele não teme quando nós vamos com uma voz mais potente. Mas quando o crente desce na oração, ele sabe que dali nós vamos sair renovados. Ele sabe. É por isso que crente, aleluia, tem dificuldade para orar. É por isso que crente, aleluia, tem dificuldade para descer mais e mais. Por quê? Porque o inimigo quer lutar com pessoas cansadas. Mas hoje eu vim aqui com um recado do céu para quem veio guerrear. Ei, você não vai mais lutar cansado, não. Porque a partir de hoje você vai descer mais na oração. E a oração vai te renovar. A oração vai te fortalecer. A oração vai te alinhar com o propósito do céu. Receba agora o renovo de Deus. Receba agora a autoridade do céu. Receba fortalecimento. Isaías 40:31 vai dizer: mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas o que esperam no Senhor vai ser renovado, vai
ser renovado, vai ser renovado, vai ser renovado, vai ser renovado. Ei! Aí talvez o seu pensamento é: mas pastor, e se amanhã eu estiver fraco? Vai para a oração. Mas e se depois da manhã eu estiver fraco? Vai para a oração. E se semana que vem eu estiver fraco de novo? Vai para a oração. Mas e a renovação? E o renovo do Senhor? Ele vai te renovar amanhã, depois de amanhã, daqui 3 dias, daqui 4 dias. Ele vai te renovar constantemente. Aleluia, mas só desça na oração. Está alinhado com o propósito do céu? Ore. Ora. Porque quando você orar, você vai parar de ver o terreno e vai começar a ver o céu. Não, vou melhorar isso daqui que é para você dar uma glória. Quando você focar em orar, você vai parar de ver os ataques terrenos e vai começar a enxergar o propósito em que o céu tem com a sua vida. Aí você vai se fortalecer mesmo sofrendo ataque. Aí você vai ser fortalecido mesmo sendo humilhado. Aí você vai estar mais forte para guerrear, mesmo sabendo que a porta está fechada. Por quê? Porque tem uma força que vem do alto. Porque tem uma força que vem do alto. Tem uma mão estendida para você, Pedro, nessa noite. Ainda que o vento esteja forte, ainda que a onda esteja forte, diz o Senhor para alguém aqui: a minha mão te sustenta, a minha mão te levanta. Ei, você não foi chamado para perder. Você já foi chamado para ser vitorioso, em nome de Jesus. Será que você pode virar para essa pessoa que está do seu lado e falar assim: você não foi chamado para perder, mas você foi chamado para ser vitorioso. Então permaneça, então continua, persevera, bate nessa porta, mas não desista, mas não desista, não retroceda. A oração nos conecta com o corpo, a intercessão. Paulo não só diz para a gente orar por nós mesmos, mas por todos os santos. Nós acabamos de ler aqui. Um guerreiro, ele não luta sozinho. A oração em unidade é uma força poderosa. Eu não sei vocês, mas quem já fez campanha de oração com alguém? Irmãos, o íntimo secreto, ele é necessário. Mas quando tem alguém que ora na mesma intensidade que você, irmão, aí o inimigo pira. Aí ele perde todas as estribeiras. Por quê? Quando se junta em unidade, o mal perde as forças. As cadeias se abrem. O mal não prevalece. Por quê? Porque agora não tem um orando em um propósito, mas agora tem 2, agora tem 3, agora tem 4, agora tem uma igreja unida em oração. Não tem cadeia que permaneça de pé. Pastora, me prove, eu provo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5. Pedro está na onde? Está preso. Pedro está fazendo o que? Está dormindo na onde? Na cadeia. E o que acontece, pastora? Pedro está preso, mas tem uma igreja de joelho. Pedro está preso, mas tem uma igreja orando. Pedro está preso, mas tem alguém buscando.
peso, mas ainda tem uma igreja que ora. E sabe o que é interessante? Que a igreja não ora um pouquinho e para. Não. A Bíblia diz que a igreja orava incansavelmente. Eles oravam para que Pedro fosse liberto. O que aconteceu? Pedro foi liberto. Pega na mão desse irmão que está do seu lado. Fala assim: a sua oração é poderosa. E se juntar com a minha oração, vira um dinamite. Tá pronto para explodir o inferno? Não, vira para quem está do seu lado e pergunta: tá pronto para explodir o inferno? Então se une em oração comigo. Se une em oração comigo. Se une em oração comigo. Porque a igreja está sendo preparada para bombardear o inferno. Pega na mão desse crente aí. Deixa o fogo queimar. Deixa o fogo queimar. Pega na mão dele e fala: a minha e a tua oração vai bombardear o inferno. E nada vai impedir do agir de Deus. Tem crente sendo fortalecido na oração nessa noite. Tem crente sendo cheio através da oração nessa noite. E nenhum principado, nenhuma potestade vai prevalecer. Achando que a sua oração não faz nada? Você está achando que a sua oração não tem nada, não faz nada? Você está achando que a sua oração é vazia? Você está achando, aleluia, que a sua oração não chega ao Senhor? Meu querido e minha querida, o céu te trouxe hoje aqui para te dizer que a tua oração estremece o inferno. A tua oração faz o inimigo bater de retirada. Repita comigo: a oração tem poder. O Senhor me deu um tema para a mensagem de hoje, apesar de já estarmos num tema. E o tema que o Senhor me deu foi: a oração muda destino. A oração muda sentenças. E a oração é um instrumento de batalha. A oração que muda destino. Em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 6, vai nos contar sobre a história de Ezequias. Ezequias recebe uma palavra de morte, está condenado, mas ele não aceitou, então ele reagiu através da oração. A Bíblia diz no seu versículo 2, em que ele vira o seu rosto para a parede e ele ora em súplica, chorando ao Senhor. Aquilo que era, aleluia, condenado à morte, a oração de Ezequias vai interromper. Irmão, você não está entendendo. A oração interrompeu o curso natural dos acontecimentos. Nos próximos
morte. Mas o que não faz uma oração de quebrantamento muda o destino. A Bíblia diz que o Senhor acrescentou mais anos de vida na vida de Ezequias. Aleluia. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você hoje? Mesmo quando o cenário parece definido, a nossa oração tem poder para reescrever o final dela. Ah, meu Deus do céu, levanta essa mão que eu preciso profetizar. Ainda que o seu cenário esteja definido, a tua oração tem poder para ser, aleluia, reescrever este final. Não vai acabar da maneira que está dizendo, não vai permanecer da maneira que está. A tua oração está reescrevendo o teu final. Ei, repita comigo: a minha oração muda o meu destino. A Bíblia diz lá no Novo Testamento, essa você conhece. Jairo, um dos principais da sinagoga, vai fazer uma súplica ao Senhor. Ele vai suplicar a Jesus para que fosse até a sua casa, porque a sua filha se encontrava enferma. E a Bíblia diz que eles estão indo, mas no meio do caminho vai ter alguns acontecimentos. E esses acontecimentos vai fazer com que Jesus para. Eu nomeio este momento, este cenário em que Jesus para atender uma mulher, como o tempo, o silêncio. Porque eu imagino que sejam uns minutos angustiantes para Jairo, porque ele precisa, aleluia, que Jesus chegue até a sua casa. Mas enquanto isso, aleluia, Jesus está parando para, aleluia, prestar a sua solidariedade para uma mulher. E a Bíblia diz que enquanto Jairo espera Jesus, chega um mensageiro lá de dentro da sua casa. Não precisa mais importunar o mestre, a sua filha morreu. Agora o caso de Jairo é pior, porque ele só precisava que a sua filha recebesse uma cura, mas agora ele precisa que Jesus ressuscita ela. Mas a sua súplica, a sua atitude perante ao Senhor, fez com que o Senhor fosse até a casa de Jairo. Quando Jesus ouve, aleluia, o que o mensageiro traz lá da casa dele, a sentença é o quê? Morte. Eu consigo imaginar já Jairo projetando um funeral, passando mil coisas na sua cabeça, dizendo: por que eu perdi meu tempo de vir? Mas antes mesmo de Jairo dar qualquer passo para continuar, vem uma palavra, saem palavras da boca do Eterno dizendo: ei, Jairo, não temas, crê somente, crê somente. Então Jairo continua a caminhada com Jesus, e aquele cenário que era sentenciado à morte, agora chega alguém que é dono da vida lá dentro daquele cenário. Eu posso conjecturar os demônios ouvindo os passos do Eterno entrando naquela casa e já dando ordem em morte. A vida chegou, 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 a vida chegou. Este cenário vai ser mudado hoje, porque Jesus pisa lá, porque Jesus entra lá e começa a ordenar a morte. O dono da vida se apresenta, então bata de retirada. Você não está sozinho. Jesus caminha contigo. Declara para quem está do seu lado e fala assim: o seu cenário não está perdido. Segunda coisa, a oração muda a sentença. Estou acabando, irmãos. Em Jonas capítulo 3, versículo 10, diz que o Senhor se arrependeu do mal que dissera sobre aquele povo, sobre o que ele faria, e ele não fez.
Por quê? Nínive estava sobre o juízo, já estava condenado. O Senhor falou que iria destruir Nínive, mas o arrependimento em oração mudou todo o veredito. Aquele povo, aleluia, ouviu em que o Senhor, aleluia, iria exterminar a cidade. Então eles se prostraram e começaram a clamar. A oração verdadeira, ela cancela qualquer condenação espiritual. E sabe o que ela faz? Ela ativa a misericórdia. Porque aquele povo estava errando, estava pecando, mas a oração deles fizeram ativar a misericórdia de Deus, fazendo com que o Senhor, aleluia, mudasse toda a sentença. Aleluia. Levanta a tua mão que eu preciso profetizar sobre a tua vida. O céu pode até ter um decreto, mas a terra tem uma voz. A oração do justo. Não, você não entendeu isso. Talvez, aleluia, o céu até decretou, assim como decretou para Nínive sobre a tua vida, mas através de uma oração, a oração do justo, o Senhor está mudando toda a sentença nessa noite, e está descendo com misericórdia sobre a tua vida, sobre a tua casa. Terceira, é um instrumento de batalha. No texto em que nós lemos agora, de Efésios 6:18, diz: e orai em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. A oração, irmãos, ela ativa as armas espirituais, movimenta os anjos e resiste às trevas. É por isso que Paulo, ele não pode dar a descrição de armaduras sem antes, aleluia, te dar o segredo de como ativar as armas espirituais. A oração, ela tem poder para impedir que principados e potestades hajam sobre a tua vida. Porque quando nós oramos, nós estamos pedindo direcionamento para o Senhor. Então nós não só nos vestimos da armadura, mas a oração, ela vai ativar aquela armadura a ir para a batalha. Declara para a vida do seu irmão e fala assim: você não pode ir batalhar só com armadura. Precisa ativar com a oração. Tem que orar, tem que permanecer, tem que continuar, porque sem isso você vai para a batalha e você vai morrer. Você não vai ter, aleluia, base, porque você vai estar, aleluia, protegido, mas a oração não vai ser o sustento, então você pode cair. Aleluia, Daniel, ele orou e o céu entrou em guerra. Daniel capítulo 10. Sem a oração, é como se o crente vai guerrear desarmado. Tem que orar. Se coloca sobre teus pés. Você precisa não só vestir a sua armadura, porque cada armadura, ela vai trazer algo, uma característica para a tua vida. Vai blindar sua mente, vai cuidar do seu coração. Não vai deixar em que você, aleluia, pise em qualquer terreno, em que você caia na cilada do inimigo. Aleluia, você vai estar bem preparado com o seu escudo, com a sua espada. Só que a oração, irmãos, ela potencializa essa armadura. Porque quando nós falamos sobre armadura, eu não falo no físico, novamente eu vou frisar isso. Porque Paulo está iniciando o versículo 10 em diante, dizendo que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Ele já está dizendo: ei, você não tem força suficiente para essa batalha.
Nós precisamos de Cristo. E quando nós reconhecemos isso, aleluia, nos fortalecemos nele e nos vestimos da armadura, nós, aleluia, estamos firmes contra os ataques do inimigo. Sabe o que é isso, irmãos? Falar rasgado mesmo, para todo mundo entender que você veio todos estes cultos para você, aleluia, ter como você saber como você vai fazer, batalhar. Mas sabe qual é o termo rasgado mesmo? O Senhor está te preparando para a batalha. Você não foi chamado para ficar parado, vendo tudo acontecer e parado, não. O Senhor te deu ferramentas, aleluia, fortes sobre a tua mão. Aleluia, se Ele te chamou para um batalhão, é porque Ele acredita, Ele te capacita. Ele não está chamando os fracos, aleluia. Ele está chamando quem é forte, aleluia, nele. Se Ele te chamou, é porque Ele sabe do teu potencial. E é por isso que Ele quer te revestir da armadura. Só que engraçado é que Ele fala assim, ó, revestir-vos de toda a armadura. Mas você veste se você quiser. Ele não está obrigando ninguém a vestir a armadura. Mas Ele está falando que se você revestir da armadura, você consegue resistir ao dia mau. Você consegue vencer o dia mau. Você consegue, aleluia, lutar e ser vitorioso. E então, diante de cada parte, Paulo vai finalizar sobre a oração. E orai em todo o tempo. O joelho dobrado, igreja. Pega isso. Um joelho dobrado é mais poderoso que uma espada empunhada. Não precisa lutar com as armas que você pode ver. Comece a lutar com as armas que você não vê. Porque o Senhor, Ele está, aleluia, fortalecendo uma geração para batalhar e vencer. Você acredita isso? Você crê nisso? O Senhor está te revestindo para você permanecer firme. Ele está te revestindo, aleluia, porque Ele te ama. Ele está te dando os caminhos em que você pode ir, aleluia. Mas antes de você ir, Ele te reveste. Por quê? Porque Ele quer que você saia dessa guerra vitorioso, aleluia. A tua casa tem que ser alvo do milagre de Deus. A tua história, aleluia, tem que ser alvo do testemunho do Senhor. Você foi chamado para testemunhar. Você foi chamado para vencer. E a oração te levará a este lugar do fortalecimento em Cristo. Pega na mão do seu irmão. E nós vamos orar declarando ao Senhor com toda a autoridade, porque a sua oração muda o destino, muda a sentença. A sua oração é a sua arma para guerrear. Declara comigo nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a minha vida que nenhum plano do inferno vai prevalecer, porque o meu destino está escondido em Deus. E onde havia sentença de derrota, a minha oração está liberando vitória. Onde
histórias aqui. O Senhor está mudando destinos aqui. O Senhor está dando aleluia, está impulsionando orações nessa noite. Aleluia, vai ser mudado o destino, vai ser mudado sentença, e você vai usar esta, aleluia, essa arma para vencer sobre esta guerra. Aleluia, o Senhor está declarando sobre vidas aqui. A tua oração está mudando todo este cenário. Toda a sentença que o inimigo colocou está sendo revogada agora pela sua oração. Então comece a orar aí para o Senhor. Comece a falar para Ele: Pai, obrigado, porque hoje eu me revisto da tua armadura. Porque hoje, Pai querido, nenhum mal vai prevalecer contra a minha casa. Porque hoje eu sei a forma de trabalhar, porque eu sei a forma de guerrear, e nenhum principado, nenhuma potestade vai prevalecer sobre a minha casa, sobre os meus projetos. Hoje toda sentença de morte está sendo revogada, e o céu alcança a tua casa, o céu alcança a tua oração, e você vai continuar, e você vai perseverar, e você vai viver as promessas do Senhor sobre a tua vida.